Você já deve ter visto na sua timeline o pastor ali falando em línguas americanas, mas em línguas e traduzindo também. Só que o moleque tem 14 anos. Eu não sei o que você acha de um representante de uma igreja ou de um líder religioso ser menor de idade ou não ter experiência de vida para liderar grupo de pessoas que estão ali passando por uma dificuldade. Geralmente quem procura a igreja está passando por uma dificuldade, busca a Deus para resolver alguma coisa na sua vida ou simplesmente se tornar uma pessoa melhor, mas o líder é um garoto de 14 anos. Se você concorda com isso, gostaria de saber a sua opinião. Se você não concorda ou tem uma dificuldade de aceitação ou até de compreender como uma criança, porque é um adolescente, né? Uma criança se tornando adolescente, se torna um líder religioso e pode orientar pessoas simplesmente dizendo que é um enviado de Deus. É isso que nós vamos falar nesse corte aqui. Então, para você que não me conhece, meu nome é Léo Sui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o corte de uma live que eu faço todas as manhãs. E para você fazer parte aqui desta comunidade, é simples, se inscreva aqui no canal e fazer parte do clube de membros, porque você pode comentar como... O clube de membros vai comentar nesse vídeo aqui, dando a sua opinião e fazendo comigo o corte do vídeo que você está assistindo agora, tá bom? Eu tenho alguns links aqui que eu não vi, eu separei agora pela manhã, mas eu gostaria que vocês assistissem comigo sobre o pastor mirim. Esse primeiro eu acho que é sobre vários, né? Não é sobre um só, um pastor mirim só. São vários pastores aqui. Vamos lá. Deixa eu soltar o áudio. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi sobre praque. Terminância fato. Igreja, pega essa revelação que eu vou te deixar agora. Pega essa revelação. Agora existe uma onda de pregadores mirins que tem tomado o púlpito de muitas Esse aqui é o @reformar.viver, tá? igrejas, como se ali não existisse pastores. Assista esse vídeo comigo que eu já comento. Essa criança apenas repete aquilo que os olhos dela viram. Eu particularmente acho isso um absurdo, porque colocar uma criança numa superexposição dessa, falando e fazendo isso aqui, é sem sombra de dúvidas motivos para chacota, zombaria. Paulo é muito claro em dizer a Timóteo que o neófito, novo na fé, não deve ocupar nenhuma posição de destaque, de liderança, para que não se ensoberbeça e caia nas ciladas de Satanás. Isso tem acontecido porque isso acaba se tornando uma atração para a igreja. Mas uma criança não tem experiência suficiente para subir a um púlpito e pregar um evangelho que seja aplicado à vida da comunidade. Não que as crianças não tenham o espaço de servir também na igreja, mas sem sombra de dúvidas, o púlpito não é para qualquer um. O que você acha sobre isso? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta esse vídeo, manda para um amigo e me segue para receber mais conteúdos como esse. Então, esse aqui é o vídeo, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vamos tirar do contexto igreja e agora colocar no contexto da sociedade. Uma criança de 12 anos, 8 anos, 14 anos, que é o caso do pastor, teria a condição de exercer medicina? Teria a condição de exercer oh meu Deus, como é que fala? Uma posição de professor para ensinar, para lecionar para adultos, para ser uma psicóloga, para ser uma nutricionista? Para mim, a comparação é igual, porque precisa ter uma formação e uma experiência para tal coisa. Só que aí entra no campo espiritual, religioso e doutrinário até, porque ali não tem uma supervisão ou nenhum órgão regulador. Porque se disser que a fé ou Deus está se manifestando ali, não tem ninguém para contestar ou comprovar se é verdade ou não, né? Então eu acho que a sociedade precisa entender que
para se exercer um cargo desse, precisa ter uma maturidade, uma formação e uma experiência. E ó, não é só a igreja evangélica, eu já vi isso acontecer em muitos ambientes de espiritualistas, dentro da Umbanda, de Candomblé e etc. Essas manifestações, ou esse abaixar a cabeça para um menor de idade ser o seu líder e direcionar, né, o seu caminho espiritual, acontece em vários lugares. Então, eu acho muito complicado e delicado isso. E aí, o que acaba acontecendo, ao meu ver, é descredibilizando todo um trabalho feito pelos pastores que são formados, que praticam o evangelho, que direcionam a comunidade para o bem, né? Para se tornar uma pessoa melhor, para ter um contato com Deus. E aí se coloca tudo no mesmo balaio. Eu acho muito difícil. Tem um vídeo aqui da Sarah Shiva, não sei se vocês gostam dela ou não, mas, de qualquer forma, ela tem uma experiência dentro da religião. Vamos ver, e é um corte do Redcast, me desculpem, tá? Mas é o que passou na minha timeline e eu achei válido trazer, porque eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Eu vou colocar aqui, me fale se tá... Kotai Project. O Kotai Project... Não quero publi. Pula publi. Aí, vamos lá. Quero saber o que vocês acham do que ela Já vai falar. ouviu falar? Eu ouvi falar. Não, é um menino adolescente. Todo mundo ouviu falar. É um adolescente, não é? Que fala bonito, todo impostado. The King, the Power, the Measure, the Best. Ele fala isso? Oi. Que engraçado. Essa parte eu não vi. Não? Não, eu só... Porque eu tenho um amigo, o Alex Passos, casado com a Carla, que ele postou e eu sigo ele. Ele postou alguma coisa sobre esse menino. Eu acho que era sobre esse O menino. menino que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Sei, eu só sei que era um menino que ele tava falando num podcast todo impostado, assim, ele é jovem. É. E aí o pessoal, ele disse, pô, o pessoal tá implicando, porque ele é um tipo pregador jovem. É. E aí eu fui lá e fiz um comentário. Qual foi o seu Meu comentário? comentário foi o seguinte: o altar não é lugar para crianças nem para adolescentes. Aí estamos falando de alguém com autoridade, que é uma pastora, né? O altar, na Bíblia, ele era a linha de frente da batalha de guerra. Os levitas e sacerdotes eram pessoas que ocupavam lugar no altar. O altar, ele é feito para os guerreiros mais treinados, adestrados, preparados para a guerra. Colocar uma criança ou um adolescente no altar é também uma grande irresponsabilidade, tanto dos pais quanto da liderança. Nós não temos Samuel, por exemplo, quando ele foi levado criança para ser entregue, para ser preparado como sacerdote, nós não Sim. temos Samuel ministrando no altar criança. Ele foi preparado e treinado e só foi ministrar no altar já adulto. E existe, infelizmente, uma cultura em muitas igrejas de pais e mães que têm problema de autoestima, que querem se realizar na vida dos próprios filhos. Então, porque Deus usa meu filho, então eu vou pôr o meu filho no altar. Mas Deus usa qualquer um. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Tem Deus. 2 vídeos dele que são os mais polêmicos. É? Tem um que é o seguinte. Ele falou assim, qual o problema de eu pedir uma oferta? Se eu falar que pra pessoa me dá uma oferta de 10 mil, a pessoa, se ela quiser, ela dá. Não tô botando uma arma na cabeça dela. O problema não é ele falar sobre oferta ou não. O problema é ele ser um adolescente. É cientificamente provado que a mente, o cérebro do adolescente, a alma, a mente do adolescente não está formada. Não está pronta para a vida. O adolescente está na formação altos e baixos de hormônios e etc, etc. Ele precisa amadurecer. Ele vai mudar de ideia muitas vezes. Quantas e quantas histórias nós vimos de adolescentes que os pais colocaram no altar e que depois, posteriormente, se desviaram. Então- E se tornaram uma vergonha pro evangelho. Por quê? Porque tem ali o filho... Nós temos um exemplo famoso mundialmente, que é a Katy Perry. A Katy Perry, Filha de pastores, né? filha de pastores, colocada muito pequena no altar. O que aconteceu? Não tinha maturidade, o cérebro tá em formação, não tem certeza se é isso que quer. Aí depois vira o quê? Um vexame pro evangelho. Por quê? Porque agora tem tudo gravado, ela cantando pra Jesus e depois falando que vendeu a alma pro diabo. Ainda que pode Ela ser que falou seja uma mesmo, né? brincadeira. Falou mesmo. Ela falou. Eu Ainda vi o que pode Daniel Lopes ser que falando. seja uma brincadeira. A gente não sabe se ela brincou. Não se brinca com isso, mas pode ser que seja. Ela Eu falou, não quero mas ela julgá-la, falou. ok? Mas ela falou, tem gravado isso. Só que, mesmo que seja uma brincadeira, cara, que vergonha. Quantas pessoas podem, né, ter a sua fé minada por causa desse tipo de conduta? Esse é o ponto que eu acho, que pode ser um desserviço. Agora que tá hypado, vão pegar a parte boa e aí ele vai começar a meter os pés pelas mãos e fazer um monte de besteira, e isso aí vai acabar, pode acabar com a vida de várias pessoas, né? Com a fé, com a crença, e acabar desvirtuando a comunidade. Então, qual foi meu comentário ali no post do meu amigo do Alex? Olha, gente, minha opinião, altar não é pra criança. Altar não é pra adolescente. Altar tem que ser um local de reverência, de temor. E a igreja, se quiser prosperar, tem que ensinar o temor do altar. O altar tem que ser um local que as pessoas têm que ter temor e tremor pra subir. Elas têm que olhar com reverência, não qualquer um sobe, coleguinha. Imagina as crianças, os adolescentes da igreja vendo isso. Então, eu vou... Vira um local de vaidade. Eu vou falar entendeu? mais, então, já que você já comentou que Imagina ele na escola, sabe? É um local de vaidade total. criança, né, no lugar de criança não é no altar, tem um outro que ele fala, e aí
é um negócio estranho. Porque ele fala que ele nasceu sem os tímpanos, Sim. surdo, E viveu um milagre? mudo, Que sem as bênção. cordas vocais, e viveu um milagre. Que lindo. E aí no podcast, quando ele falou isso, o cara falou assim, não, mas você nasceu sem nada? Ou, tipo, se tinha alguma coisa que foi corrigida e tal. Não, Sim. nasci sem, tem até o laudo. Certo. E Que aí, lindo, que história linda, né? então, e aí ele falou que tinha um laudo. Aí o cara pediu o laudo, pediu pra ele voltar no podcast. E aí? E aí que não tinha um laudo, disse que entraram na casa dele e roubaram o laudo. Roubaram o laudo? Que coisa estranha. E aí? Não, então, o ladrão entrou lá e roubou. Ele de pra, tudo que podia roubar, pra dizer que roubou ele o não laudo. ia levar o laudo, ele disse que roubaram o laudo como desculpa de por que ele não ia levar o laudo? É. Aí é um caô, né? Como diz o carioca, ou como diz o paulista, um migué, né? Deu um migué, né? E aí agora... O paulista diria Miguel, o carioca o Cauê. Não, aí beleza. Aí agora tem um terceiro que é o seguinte. Ele falou o seguinte, você precisa ter pastor, irmão. Ah, pastor, meu pastor é Jesus. Tá amarrado. Todo mundo tem que ter pastor. Pastor é Jesus acima de todos, óbvio. Mas quando você vai amadurecendo em Deus, principalmente no período que você é novo na fé, principalmente um jovem, um adolescente, você precisa ter uma liderança espiritual. Por quê? Porque Deus vai usar a sua liderança. Entendeu? A Bíblia diz que se você não ama quem você vê, o teu irmão que você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Ou seja, a gente tem um exercício de amor, de obediência, de ouvir, de se submeter a uma liderança. Como é que eu vou dizer que eu me submeto a Deus se eu não tenho um pastor que diz, filha, faz assim, assim, eu tenho pra poder ver se eu realmente sou capaz de obedecer a uma liderança? Sabe, muitas vezes obedecer aos meus pastores salvou minha vida. Muitas vezes. Salvou de eu ser uma pessoa que desse escândalo quando eu era uma pessoa imatura. Quando eu me converti, eu queria subir no altar, mesmo cantando no mundo, eu queria cantar na igreja. Se eu não tivesse liderança, que me disse, filha, o altar não é um palco para dar show. O altar é a linha de frente da batalha de guerra. Se tu subir com brecha, o primeiro tiro espiritual, quem cai é você. Quando você tá na linha de frente, no altar, você tá mais exposto à guerra. E as pessoas têm a ideia contrária, ai, ser usado é a melhor coisa. Não, a melhor coisa não é ser usado, é ser aprovado. Porque tem pessoas que são usadas e vão pro inferno. Tá na Bíblia, Mateus, capítulo 7, verso 21, 22. Tá escrito, Jesus falando, muitos em meu nome farão isso. Eu não sei, o vídeo dela continua aqui, mas é bem longo, então eu não assisti, então não sei o que ela vai falar. Mas eu não sei se ele já tem uma igreja, o pastor Mirim, né? Se ele já tem uma igreja, se igreja com a denominação dele, né? Se ele é o líder maior da igreja ou não, se ele é subordinado a alguém, se ele cobra para fazer as pregações nos lugares. Os pais, o que acham disso, eu não sei. Mas vale muito a gente pesquisar, né? Eu tenho mais um vídeo aqui do Paviotti que eu quero mostrar para vocês. Ô Léo, Gileade, de Sumaré, Paulínia. Vamos lá, tenho formação, criação, a gente chama de berço evangélico, né? Quando a gente nasce num lar onde os pais são cristãos evangélicos, praticantes, né? A palavra que se usa. Então, eu acho que é um grande perigo colocar em tanta evidência esse menino aí, o pastor Mirim. Eu sinceramente acho que ele acredita mesmo no que ele está fazendo, porém isso pode levar muitas vidas à destruição, né? Principalmente quando entra na seara da cura, que ele fala que curou pessoas de doenças, não vou falar o nome aqui, mas doenças que condenam à morte, né? E aí ele fala que cura, aí às vezes a pessoa na inocência acredita que foi curada, deixa de se tratar e lá na frente ela vê que não foi curada. Assim, isso é um dos problemas. E fora a questão da responsabilidade espiritual que a gente fala, né? Realmente, 13 anos a pessoa não tem bagagem para estar à frente, sabe? Ele podia aprender, pregar entre os amigos da escola, falar do que ele acredita, que eu acho que isso é válido, né? A Bíblia fala pra gente ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, é uma coisa que ele poderia fazer. Mas ele ganhou uma evidência muito rápida. E aí vem também todo mundo que consegue apontar os problemas dele lá. Enfim, é um perigo, mas eu acho que vai passar. É uma onda, daqui a pouco vai passar, porque tá todo mundo massacrando o menino. Acho que ele vai parar e refletir ou vai pirar de vez, né? Não sabemos. Cenas dos próximos capítulos. Tá falando e ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. É tudo muito bem arquitetado por gente que tá por trás dele. Seja os pais, seja outros pastores maiores, mas gente que tá ganhando dinheiro com ele. Eu também acredito nisso. Vamos lá, tem esse vídeo Surdo aqui. e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? E aí, lá no vídeo da Charativa, diz que foram buscar o laudo e o laudo foi roubado. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem a... Mas é fácil achar, porque ele tem 14 anos. 10 anos atrás, já tinha, todos os hospitais já tinha tudo informatizado. É só ver onde ele nasceu e ir atrás do hospital. Que eu acho que a reportagem já foi... reportagem aí do Metro Léo Dias já foi atrás. Né? Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E minha mãe era de um centro espírita, né?
e não professava fé cristã. Ninguém da minha casa professava fé cristã. Você já deve ter visto esse vídeo aí, né? Vamos ver se tem outro aqui. Eu queria achar... Ofitec duque teca tocatá, ofitec duque sique tecatá, ofitec pacato tequeté, ofitec duque teca paquetó, ocatá tacatá. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Gente, eu queria pegar o texto do Paviotti aqui. Eu até compartilhei esse texto, mas agora não tô achando a postagem. Gravando esse vídeo para dar resposta ao sargento Castro, que me chamou de vagabundo, de safado, de pilantra e de ladrão. Eu vou mandar uma resposta para você aprender a nunca mais mexer com o reino de Deus, sargento Castro. E coloca Deus... Quando você coloca Deus acima ou Deus que está do seu lado, não tem como brigar, né? Não tem como você ir porque Deus está do lado dele. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer que eu amo a sua vida em Cristo e que eu oro por você. Independente de qualquer coisa que você venha falar para mim, eu amo. Linguagem corporal diz que quando você coloca o dedo do nariz, quando você está falando alguma coisa, você está inseguro ou mentindo. Né? Amo você em Cristo e continuarei orando pela sua vida. Tá bom? Deus te abençoe sempre e que a mão de Deus te guarde em tudo que você fizer. Amém? Ele já fez lente nos dentes, é isso? Com 13 anos? Temos áudios aqui. Aí já tem uma música pro Carnaval de Salvador, hein, do ano que vem. Tuki-tac-tac-tá, tuki-tac-tac-tá. É isso aí, o Mike é um visionário. Vai ter um trio elétrico dele ano que vem em Salvador, que é grosso de Nova York. Cara, pegaram um caldeirão e colocaram umas porções, assim. Uma porção de Silvio Santos, uma porção do Camargo, uma porção de Marcão do Povo e um pouco de Pablo Marçal e um pouco de Silas Malafaia. A desgraça que virou. Eu quero achar aqui o texto do Paviotti. Pô, será que eu perdi mesmo, mano? Deixa eu entrar aqui nas mensagens, como a gente conversou por direct. Pode ser que... Aqui, Joel Paviotti. Ah, era um Stories. Não era Stories, não. Ele deve ter apagado, então. Poxa, eu queria compartilhar... Poxa, que pena. Eu queria compartilhar o texto do Paviotti aqui, mas eu não estou encontrando sobre os pastores mirim que ele colocou, né? Isso aí é aquela velha máxima, né? Quando proibiram bater nas crianças, proibiram o bullying nas escolas, aí começa a surgir essas desgraças aí. Okay. Que é Jonathan, de Arraial do Cabo. Sobre ele na próxima live, porque ele fez um pronunciamento esse final de semana, falando que vai fazer um pronunciamento hoje. Entendeu? Ele fez um pronunciamento para falar que vai fazer um pronunciamento. Diz que vai ir analisar sobre as coisas que ele vem falando, vem fazendo, quem é que tem razão com as críticas, quem é que não tem, e vai fazer um pronunciamento hoje à noite. Eu acho que o Paviotti até tirou o post dele, que ó, ele acabou de postar, que estreia hoje em nosso canal lá no YouTube o dossiê Profeta Miguel. Então eu vou deixar pra gente reagir depois ao vídeo do Joel também. Então, deixa eu ver as publicações aqui as últimas do Joel. Você tem o texto. Ah, achei. Aqui, ó. O texto é o seguinte, eu vou até ler pra vocês. Deixa eu te contar um fenômeno que antropólogos estudam há muitos anos. Eles chamam de comportamento em grupo ambiente religioso. É uma espécie de fato social criado em conjunto que coletiviza as emoções, causando uma espécie de frisson e até histerismo conjunto. Vocês não têm noção do que dá para fazer com um ser humano em um ambiente ritualístico. Você coloca multidões em transe. Geralmente é feito misturando uma figura mágica mais pessoas que acreditam nela, mais música alta e alteração no timbre da voz. É por isso que líderes que tocam rituais assim precisam ser responsáveis. Ah, aqui não tem a barrinha para eu
pra eu voltar. Jim Jones conseguiu envenenar 800 pessoas em um ambiente de ritual coletivo. Teve líder que fez homens e mulheres matarem os próprios filhos. Miguel e sua assessoria sabem muito sobre o comportamento de grupo. Um tipo de espetáculo desse só é possível através de um domínio neurolinguístico absurdo. Veja, tem gente chorando, gritando, passando mal. A produção é cinematográfica, o iPhone o acompanha, a trilha aumenta e diminui o volume respeitando o timbre da voz do condutor. De verdade, esse rapaz vai ficar milionário, porque ele e seus empresários entendem como funciona o comportamento humano de grupos ritualísticos. Eu digo assim pra você, pra tu lembrar que eu sou Deus que dei livramento. Priaca. Gente. Uma coisa importante aí, tudo que ele faz, ele tá copiando de alguém, né? As Óbvio, igrejas pentecostais têm esse perfil aí. Tudo que ele tá fazendo aí, gente, só ganhou notoriedade por ele ser mirim, mas acontece muito nas igrejas e adultos fazem as mesmas coisas, os mesmos. Vou dizer, o que tem de pastor, ou entre aspas, né? Vulgo pastor, ou gente que se diz pastor, mas não é, com ciúmes e inveja do moleque. As mesmas. Porque os pastores de verdade estão lá cuidando da igreja. Estão fazendo o pastoral dele lá, né? O pastorado palavras. dele. A diferença é que é um moleque de 13 anos, né? 14 agora, né? E... Pô, é balela esse negócio que acordou, que nasceu sem as cordas, sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Isso aí é... Aí perdeu o laudo, né? O laudo parece que ele falou que ele fez muitas mudanças e aí esse laudo se perdeu. Mas é fácil conseguir. Principalmente há 13, 14 anos atrás já era tudo informatizado, né? Os hospitais, tudo. Então é só ver, ó, você nasceu onde? Qual hospital? É só ir lá no hospital e falar, ó, eu quero o registro aí do nascimento, com os exames, tudo que o fulano de tal teve aí. É isso, é muito simples de descobrir, né? E aí vamos ver que é mentira. E a galera já sabe que é mentira, né? Olha a cara desses Zacarias aí da nova geração, do vermelho. Meu Deus do céu, cara. Que esse moleque deve apanhar na escola com essa cara de bobo, ainda mais acreditando nesse trouxa aí. Puta que pariu, viu? Que é Felipe, do São Luís do Maranhão. Eu sei que não custa lembrar pra galera, mas às vezes tem alguém assistindo a live aí que acredita nesses profetas. Galera, não existe profeta mais não, tá? A própria Bíblia fala que o último profeta foi João Batista. Enfim, é isso aí. Então vamos aguardar o vídeo do Paviotti, que a gente vai reagir também. Quero saber, você que está assistindo esse vídeo, o que você acha do Pastor Mirim, se você apoia, se você é um adepto das profecias ou do linguajar dele, do culto dele, ou não, você não acredita que uma criança de 13 anos, ou até os outros que passaram ali de 9, 10 anos, pode estar à frente de um púlpito e evangelizar pessoas, tá bom? Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você assistir. Tamo junto.